concedeu a graça de estarmos com o propósito de partilhar com você uma preocupação que tem sido uma grande necessidade para o povo de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa maior necessidade. Antes, porém, eu devo dizer que Deus me deu a bênção de ser batizado no dia 28 de dezembro de 1969. Isso significa que em dezembro, agora, vai completar 42 anos. Se eu fosse perguntar, eu tenho observado em alguns auditórios, e às vezes eu pergunto quantos anos tem a pessoa que tem o maior índice de membro ativo da igreja. E percebo que dificilmente a gente encontra uma pessoa que já está há tantos anos trilhando nesta caminhada. No entanto, uma coisa me preocupa. Quando nós vamos sair de casa como pais, normalmente determinamos a vigilância dos demais da casa para o mais velho. Isso significa dizer que estar com vocês, falar para você hoje, é uma responsabilidade muito grande como o mais velho. Porque o meu pai vai voltar e vai pedir conta. Pascoal, você há tanto tempo esteve com o povo e o que você fez para cuidar deles, para que eles estivessem preparados para este momento. Isso significa dizer que o privilégio de 42 anos de jornada passa a ser uma responsabilidade muito grande para me apresentar diante do meu pai. Isso me traz preocupação. E nós temos como propósito falar para você, com o objetivo de animá-lo, de fortalecê-lo, de encorajá-lo, para que a possibilidade de quando meu pai chegar, eu e você possamos estar felizes. Agora, antes de abrirmos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Querido Pai, concede-nos nesse instante a bênção da Tua presença e que o Teu Santo Espírito transforme a nossa vida ao ponto de entendermos a seriedade dos momentos em que vivemos, a responsabilidade sobre cada um de tomarmos uma posição firme e decidida ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. A nossa maior necessidade. Como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos muitas necessidades, mas a mais urgente de todas as nossas necessidades é um revamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Serviço Cristão, página 41. É até bom dizer que vamos trabalhar durante o período com base nos livros do Espírito de Profecia e da Bíblia Sagrada. E o serviço cristão, ele é uma ferramenta fundamental para que nós possamos compreender a situação que nós nos encontramos. Qual a atual condição como um povo? Essa é uma pergunta interessante. Observa que ela não chama atenção para uma pessoa, para um grupo. Ela não fala de uma igreja, de uma família, de uma unidade. Ela está falando de um povo. É uma situação comprometedora porque dá quase a generalização da situação. Observa. Nós vamos encontrar a descrição da Bíblia Sagrada e do Espírito de Profecia. Primeiro, nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz. Nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 24,
verso 12. Aqui nos diz assim: perdemos o primeiro amor. Veja como que o texto nos diz. Na edição revista e atualizada, nos fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se você for pensar, nós somos tendentes a imaginar que esse texto voltado para o mundo é bem apropriado. E que você se dirige à pessoa e prega, e fala, e aconselha, e adverte. E a pessoa continua, e muitas vezes indecisa, endurecida, sem sensibilidade, sem se entregar a Deus. E à medida que isto vai acontecendo, automaticamente, o Espírito Santo vai se retirando. E o inimigo vai tomando posse. Essa é a situação. Agora, olhar para o mundo com esta visão pode ser até própria, mas seria até quase que um tanto meio desonesta. Porque também não podemos esquecer que esse texto se aplica para nós, para o que dizemos ser o povo de Deus. Veja, estamos recebendo advertências de uma proporção um tanto maior. Estamos recebendo conselhos a cada instante. No entanto, muitas vezes estamos sendo insensivos. Não estamos nos dispondo a atender os conselhos, ficando também endurecido como o mundo, nos comprometendo. Da mesma forma de que o Espírito Santo vai se ausentando. E, infelizmente, nesse quadro não é diferente. O inimigo também vai tomando posse. Agora, no Apocalipse capítulo 2, verso 4, aqui nós encontramos as seguintes palavras: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu estive observando e achei interessante, nessa edição revista e atualizada, ela nos coloca algo que traz uma preocupação. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus queridos, abandonar dá uma imagem de desprezo, dá uma imagem de perda de preciosidade, de valor. O sentido é profundo, é sério. Abandonar. Temos que ter cuidado. Olha, eu estive vendo um quadro de um senhor há 2 anos de batizado. E ele falou assim: eu ouço tanto falar na igreja de abandonar, de perder o primeiro amor. E eu fiquei assim intrigado. Eu quero que você me diga, o que eu devo fazer? O que é isso? Como que eu posso evitar de perder o primeiro amor? Eu falei, olha, existe uma coisa interessante. Para não se perder o primeiro amor, você imagina um tripé, como se fosse um tamborete de 3 pés. O primeiro pé representado no estudo da Bíblia Sagrada, o espírito de profecia, a oração. O ponto básico, o fundamental que nós encontramos. Isso aí está representado em um pé. O outro, nós podemos dizer com certeza, a frequência, as atividades da igreja, ao culto. Isso é indiscutível, mas aquele irmão que vai pregar, o que ele tem para me oferecer? Meu querido, você precisa estar presente, porque se porventura ele
Você pensa que ele não tem para te oferecer nada, mas é Deus que vai te oferecer alguma coisa. E lá você vai encontrar o que Deus tem para lhe oferecer. A salvação está na igreja. Agora tem um outro ponto. O outro pé, o terceiro pé, é o testemunho. O testemunho. Muito importante. Você deve considerar o seu testemunho no aspecto procedimento, vida diária, relacionamento, convívio com as pessoas. O testemunho. E o testemunho no aspecto de partilhar com os outros aquilo que você, a cada instante, está recebendo. Muito importante. Em esses três pés o tamborete cai. E espiritualmente você não tem condições de permanecer. Ele fala, é interessante, é importante. Compreendeu? E percebo pela experiência, pelo convívio, que ele comprou a ideia. E você tem que entender que se está faltando um dos pés desse tamborete, você é mais um candidato a perder o primeiro amor. Então, pense seriamente nesse sentido. Agora, meus queridos, nós somos mornos. Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Aqui, o texto da Bíblia Sagrada nos diz assim: assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu até achei interessante que eu estive comparando essa tradução com a outra. Essa foi a revista e atualizada, edição revista e atualizada. Na revista e corrigida, edição revista e corrigida, ela diz assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nesse caso, você já encontra uma sentença definida. É grave a situação. Por esse quadro dá uma imagem até quase de desespero. Eu até prefiro ficar um pouco com a misericórdia. Estou ao ponto. Como que é difícil você entender isso. Meus queridos, eu pensei, eu comecei a imaginar, eu comecei a estudar e pude entender melhor esse texto bíblico quando eu me deparei com uma situação. Estive, depois de todo o conhecimento, de toda a informação dentro da área de saúde, por transgressão ao conhecimento, por desobediência, eu tive um problema. Acordei de madrugada, estava passando mal. Era uma indigestão. E agora, não queria nem incomodar os meus colegas, que também conhecia tudo o que eu conhecia, e seria até vergonhoso falar o que estava acontecendo comigo. Que pena, que quadro. Agora eu sabia o que tinha acontecido, por que tinha acontecido e o que eu deveria fazer para resolver o problema. Que situação. Sistema digestivo paralisado. Não funcionava. Agora só tem um jeito. Levar a voltar. Provocar vômito. Método prático. Água morna com sal. E aguardar, e sofrer, e esperar. E que vergonha! Não há nem possibilidade de você orar agora pedindo a Deus ajuda para resolver um problema que você sabia que não deveria ter causado. E que foi você mesmo o causador do problema. Que situação dolorosa.
Que clima desagradável, que difícil para provocar, para causar. Deus fez o sistema digestivo em uma via única. Uma via única. E agora você tem que reverter todo este quadro e torna completamente incômodo, desconfortável. O sal, a água, o sabor, a temperatura. E quando isso não funciona no tempo correto, e depois de tudo, como se fazem? Colocar o dedo na garganta para tentar provocar o vômito. Irmãos, que difícil, que desagradável. Assim, me fez entender a seriedade desse texto. O fato de Deus estar ao ponto de vomitar da boca. Ou de, em uma outra versão, determinar, vomitar-te-ei da minha boca. Não é simplesmente o fato de eliminar um dejeto. Não é ser lançado fora como um produto sem qualidade. Mas é o caso de, depois de tudo, você causar um transtorno, um inconveniente. Você provocar uma situação desagradável em Deus. Você fazer reverter um quadro que não é normal. Esta é o que a própria Bíblia Sagrada diz, a obra estranha de Deus. Essa é a situação. Precisamos pensar seriamente nisso. Depois de tudo isso, eu não quero mais. Senhor, tenha misericórdia. Me ajuda a não cair. Eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Eu não quero causar a Deus esse transtorno, esse inconveniente, esse clima tão desagradável. Agora, observa Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Estamos adormecidos. Estamos adormecidos. Eu até prefiro dizer que esta foi uma expressão um tanto amável em dizer simplesmente adormecido. Essa expressão foi muito própria para a parábola. No nosso caso, nós estamos em um estado um tanto mais acelerado, porque se fosse dormindo, alguém poderia simplesmente dar um toque, um movimento, um barulho, fazer alguma coisa que provocasse a despertar a pessoa. Mas, infelizmente, a situação não é essa. Se fosse um estado de anestesia, também seria isso, porque no decorrer do tempo ela perderia o efeito e a pessoa voltaria a um estado normal. Aí entra um outro caso que nós logo vamos ver. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhadinha como é o quadro que nós nos encontramos. Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui eu estive observando também de uma forma muito educada, ele falou infeliz. Há uma outra tradução que diz desgraçado. Dá para a gente observar que, na verdade, a pessoa que se encontra em um quadro desse não tem razão para ser feliz. É infeliz. Que situação dolorosa. Miserável, pobre, cego e nu. 5 adjetivos qualificativos que nos colocam em um estado doloroso. Se fôssemos dar uma situação, poderíamos até dizer assim, dá vontade de pedir para colocar um pano de saco, se jogar no chão e botar cinza na cabeça, como faziam os profetas do passado. No entanto, meus queridos, não é para a gente se desesperar. Ah, se a situação é essa, então estou perdido. Não, não é para pensar nisso, é para reagir.
Não, a situação é séria, mas eu não quero continuar num quadro desse. Eu quero mudar. E Deus se dispõe a aceitar esse desejo seu imediatamente. Olha, não vamos pensar que muitas vezes nós somos tendentes a pensar: ah, mas que igreja bonita, estamos com muitos membros, está cheia, estamos radiantes, somos donos de um movimento, possuímos uma entidade que se destaca com seu nome, com seus feitos, quando na verdade aqui falou pobre, cego, nu. Pensa um pouquinho. Pedro, na porta formosa do templo, ele e João falaram ao paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele andou. E nós podemos fazer assim? Podemos dizer assim? Ao contrário, o texto bíblico está dizendo que não temos autoridade para fazer assim. Infelizmente. Que pena. Bom seria ser pobre, mas ter o poder que Pedro tinha. Não ter o ouro e a prata. Não ter a instituição, mas ter o poder de Deus. Está nas mãos de Deus. E agora, o que nós encontramos? A descrição do espírito de profecia. Aqui nos diz assim: foi-me mostrado que, como um povo, somos deficientes. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Serviço Cristão, página 35. Que pena! Como um povo, é aquela situação. Se fosse como uma pessoa, como um grupo, como um... ah, mas é um a mais, um a menos. Ou a gente tenta recuperar, ou se perder quase nem faz falta. Não, é pior ainda. Aqui está dizendo que como um povo, como quase, podemos dizer um todo, somos deficientes. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Pensa no seguinte: na cidade de Teixeira de Freitas, um médico foi convidado para dar uma palestra na Igreja Central Adventista do Sétimo Dia. E ele se dispôs, ele não é adventista, ele era de uma outra denominação. Ele ia falar, o discurso dele, o propósito dele era falar sobre o nódulo do seio, o câncer do colo e da próstata. E ele conhecia a fundo a mensagem, ele conhecia a filosofia adventista, ele conhecia os livros de saúde. Isso deu a ele uma certa afinidade com a igreja. Ele sentiu bem à vontade e mostrou no discurso dele, com muita autoridade, que esses 3 problemas, o maior causador deles é a carne. Só que esse médico falava com tanta firmeza, pelo que ele conhecia da literatura, pelo que ele conhecia da filosofia, da mensagem, como se o povo adventista estivesse vacinados, protegidos, estariam isentos desses problemas. Por quê? Não usam esse alimento. É o que ele conhecia da literatura. Estava fazendo discurso, estava falando e sempre focalizando esse ponto. Que pena, que doloroso. Doeu o meu coração quando ainda ele, em seu discurso, antes de ter terminado, se levanta um alguém no auditório que infelizmente foi um insensato e diz: eu gostaria de convidar a
todos os presentes para estarem hoje à noite num festival de cachorro-quente a benefício dos desbravadores. Que quadro doloroso. Como que dói. Como que é triste. A misericórdia de Deus para não acontecer com esse coitado o que aconteceu com Roboão, aliás, com Jeroboão. Não toque. A misericórdia de Deus para não acontecer com esse coitado o que aconteceu com Jeroboão, quando levantou o braço para dizer ao profeta, prenda-no, e o braço dele endureceu. A misericórdia de Deus. Porque nenhuma cena dessa é doloroso, é triste, insensatez, é pior. Que quadro. Meus queridos, as nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. As pessoas nos conhecem por uma visão, mas quando caem na realidade, a situação é dolorosa. Eu conheci um caso de um rapaz que conheceu a mensagem de saúde e foi participar de um acampamento durante o período do carnaval. Quando terminou o acampamento, ele conheceu a mensagem através da literatura da saúde. E lá no acampamento, quando terminou o acampamento, ele fez uma per capita do consumo de refrigerante em proporção aos presentes e se decepcionou. Que cena. Agora, observa uma coisa. Pensa um pouquinho. Se tiverem duas pessoas andando em uma rua, conversando, e você não os conhece, mas sabe que um dos dois é adventista e o outro não. Você consegue, pelo que está ouvindo, separar e dizer, esse é adventista e esse não? Você consegue, pela roupa deles, dizer, não, esse é, o outro não. Se eles estiverem tomando um lanche numa lanchonete, você consegue dizer assim, não, esse aqui que está lanchando, esse aqui é, o outro não. Assim, nós poderíamos mostrar em vários aspectos. Por exemplo, tivesse dois casais namorando de noite em um certo local. Dá para separar, não, esse casal aqui é adventista, o outro casal não é adventista, não. Dá para separar. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Agora eu quero perguntar uma coisa. Se você não consegue separar os dois, não dá para separar, infelizmente. Agora eu quero perguntar. Como que vai se fazer? Vai levar os dois para o céu? Ou vai deixar os dois para o juízo? Não tem separação? Se não se separa, tem que colocar os dois no mesmo lugar. Eu entendi que eu preciso ser diferente. Aonde eu estiver, independente do horário do que o que eu esteja fazendo, eu preciso ser identificado como servo de Deus. Alguém tem que olhar para mim e tem que dizer, não, esse é um servo de Deus. Esse é um adventista do sétimo dia. Esse é o meu desejo. Bom seria se você entendesse que para você chegar diante de Deus, você tem que ser diferente. Você precisa ser diferente. Deus vai levar os diferentes. Agora, observa. Vi que muitos estão se lisonjeando de bons cristãos, os quais não têm um raio da luz de Cristo, não têm por si mesmo uma viva experiência da vida religiosa. Testemunhos Seletos, volume 1, página 328. Estamos em estado de letargia. Agora você vai entender. Por que não adormecidos? Por que não anestesiados? Estado de letargia. No livro Serviço Cristão, nós encontramos com muita frequência essa palavra. E
Em vista dessa situação, começamos a procurar mais de perto como poderíamos ter mais conhecimento a respeito dela. Encontramos. Verifique primeiro o que diz o pensamento. Aqui nós temos as seguintes palavras. Olha a seriedade desse texto. Se eles despertassem de sua letargia espiritual e se familiarizassem agora com Deus. O mundo lhe está fechando os olhos para não ver aquele que é invisível. São incapazes de discernir as coisas mais preciosas e que são de interesses eternos. Mas veem a verdade de Deus em uma luz tão fraca que ela, para eles, parece de pouco valor. Review and Herald, 31 de outubro de 1893. Se eles despertassem de sua letargia espiritual e se familiarizassem com Deus agora. Agora é o momento de se familiarizar com Deus. Despertar da letargia. Muitas vezes nós somos tendentes. Não, mas eu quero, eu entendo que é certo, eu preciso mudar, eu concordo que vou mudar. Mas quando? Aqui nós encontramos, e você vai perceber que no decorrer da situação, todos os casos são chamados para o momento. Não existe o depois, não existe o amanhã. Tem que ser agora. Se eles despertassem de sua letargia espiritual e se familiarizassem agora com Deus. Percebe? O mundo lhe está fechando os olhos para não ver aquele que é invisível. São incapazes de discernir as coisas mais preciosas que são de interesses eternos, mas veem a verdade de Deus em uma luz tão fraca que ela, para eles, parece de pouco valor. Que pena, que situação. Meus queridos, muitas vezes nós não estamos dando a vida que deveríamos na salvação. Estamos entregando um folheto, estamos dando um estudo bíblico porque tem alguém pressionando. Quando é que tem esse alguém pressionando? Muitas vezes nem com essa pressão a coisa funciona. E muitas vezes nem tem ninguém para pressionar. Que se tivesse talvez funcionaria. Só para você ter uma ideia. Eu estive acompanhando um trabalho evangelístico. E durante um espaço, todos os dias eu estava dando estudo. Todos os dias, para a mesma pessoa. O propósito de trabalhar, de salvar aquela pessoa. Depois de estarmos mais ou menos na metade do curso, eu precisei de me ausentar da cidade. Me dirigi ao diretor das atividades do Ministério Pessoal. Passei para ele o endereço e falei, olha, esse aqui eu estou com um carinho muito especial com ele. Dá prosseguimento. Estou na lição 18. Só que eu não posso continuar. Agora você continua. Eu estou dando estudo todos os dias. O irmão me falou assim, mas eu trabalho todos os dias. Eu falei, você trabalha todos os dias, mas não trabalha todas as noites. Só que, infelizmente... Mas era final de ano, agora vem o Natal, vai chegar os meus parentes, vou receber visita, depois vem o Ano Novo. Bom, está aqui a responsabilidade. Coloquei à disposição dele o endereço. Depois de 15 dias, eu telefonei para minha esposa e perguntei, como está o estudo bíblico de fulano?
Ela disse, infelizmente, ele não recebeu nenhum estudo bíblico. Nem um estudo bíblico em 15 dias. E mais, pior ainda, essa pessoa, por circunstância da vida, precisou de se ausentar da cidade e foi embora e não terminou o estudo. E agora? Relatório, no final do ano. Quantos se batizaram nesta igreja? Oh, batizaram 2 pessoas. 2 pessoas! Um filho de adventista e outro rebatizando. Que mérito nós encontramos! Não estamos menosprezando esse trabalho, mas se fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, teríamos 100 conversos à verdade, onde agora há apenas um. Poderíamos, em um quadro desse, então, termos 200. Que pena. Esse é o estado que nós nos encontramos. Letargia, do latim letargia, é a perda temporária e completa da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parece estar em suspensa, dando ao corpo a aparência de morte. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes e sem rigidez alguma. A respiração e a pupila ficam praticamente imperceptível. As pupilas dilatadas e sem reação à luz. Há casos em que o paciente, apesar da inércia absoluta, tudo percebe e compreende, mas se encontra totalmente impossibilitado de reagir de qualquer forma. Por motivos da atividades psíquicas conservada durante esse estado letárgico, dá-se o nome de letargia lúcida. O indivíduo é levado a um estado mórbido, a um estado doentio, em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parece estarem suspensas, dando ao corpo aparência de morte. Veja como que é a situação. Como que nós podemos imaginar? Aqui ele nos mostra que, apesar da inércia absoluta, da falta de movimento, há casos em que o indivíduo tudo ouve, tudo percebe, mas não consegue reagir. A gente vem e fala, e ensina, e prega, e anima. A pessoa ouve, entende e até concorda. Só não reage. Só não resolve o problema. E continua do mesmo jeito. E passa alguns dias, está do mesmo jeito. Esse é o quadro que nós nos encontramos. Essa é a situação da igreja. Diferente. É diferente o que nós estamos vendo. Observem aqui. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem um entre 20 dos membros que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança como um pecador comum. Serviço Cristão, página 40 e 41. Que dramático, sendo comparado a uma pessoa que não tem esse conhecimento e que vive à vontade, um pecador comum. Meus queridos, e agora? A razão
de nossa deficiência. Não é por falta de conhecimento que o povo está perecendo agora. Serviço Cristão, página 39. Não é por falta de conhecimento. Quando nós vamos falar, quando nós vamos orientar, quando nós vamos aconselhar sobre uma determinada... Não, mas eu já conheço. Não, mas eu já sei. Mas de nada vale o conhecimento sem a prática. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nesse caso não se aplica essa situação. E mais ainda, não adianta você se omitir. Há casos em que a pessoa se omite de adquirir o conhecimento, de receber o conhecimento, para depois não ser incriminada como um conhecedor. Se nenhuma garrafa de produto tiver veneno e você tomar o veneno sem ler, morre do mesmo jeito que a pessoa que leu e tomou. E poderia até dizer, se tiver o veneno sem rótulo e tomar, morre também. Essa é a situação. Precisamos entender que temos uma responsabilidade e que precisamos agir. E precisamos reagir para agir. Agora, a frieza de coração, a incredulidade dos que deveriam ter fé é que mantém fraca as nossas igrejas. A frieza de coração, a incredulidade dos que deveriam ter fé é que mantém fraca as nossas igrejas. Que pena. Isso aqui é de chorar. Isso aqui é de lamentar, de clamar misericórdia. Obreiros Evangélico, página 304. É esse o retrato? É isso que nós estamos vendo? Ou é uma ficção? Não encaixa na nossa realidade? Infelizmente, esta é uma dolorosa verdade. Eles podem ter aprendido a doutrina de Cristo, mas não aprenderam a viver com Cristo. Testemunho, volume 5, páginas 174 e 175. Não aprenderam a viver com Cristo. Esse pensamento aqui é muito sério. Nada podemos depreciar no conteúdo que nós encontramos até aqui. Aqui nos diz assim: Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade para impedir de desempenhar a sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesado na balança e achado em falta. Testemunho Seleto, volume 1, página 87. Há pouco nós estávamos observando a importância de buscarmos a Deus agora. Aqui nós encontramos o inverso. E Deus já sabia que o inimigo ia atuar a essa velocidade. Por isso, com antecedência, ele chamou a nossa atenção. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade. Não. Depois a gente faz. Não, eu sei que é importante. Eu vou fazer. Não, nós vamos fazer. Isso, claro. Só que é um vou quando? Se nós não acelerarmos a velocidade, vamos nos colocar numa posição muito séria. A nossa maior necessidade. Romanos, capítulo 13, verso 11. Nós lemos assim: e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É hora de despertar-nos do sono. A salvação agora é mais perto. Mais perto hoje do que há 42 anos atrás. Que bom. Mais perto agora. Que bom. Os cristãos devem estar se preparando agora para o que há de em breve desabar sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. E esse preparo eles deveriam fazer mediante o estudo acurado da palavra de Deus, e esforçando-se para modelar a sua vida em harmonia com os seus preceitos. Serviço Cristão, página 41. Uma surpresa esmagadora, que o preparo para superar, o preparo para dominar, para vencer, só mediante o estudo acurado da palavra de Deus e esforçar para colocar isso na nossa vida diária. Satanás bem sabe que todos quanto ele pode levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Grande Conflito, página 524. Olha, Satanás bem sabe, inventa todo artifício. Nós temos tempo para tudo. Encontramos condições e administramos a situação. Só não encontramos tempo para o que seria mais importante, mais precioso para Deus, para a nossa salvação. E que só com o estudo da Bíblia Sagrada e a prática, o exercício, a comunhão com Deus. Portanto, a mais urgente de todas as nossas necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Serviço Cristão, página 41. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade de Deus. Não escolheram agora a ser cristão. Caminho a Cristo, página 48. Meus queridos, que situação. Agora, quais são as características de um verdadeiro reavivamento? Vamos dar uma olhadinha nessas características. Primeiro, como que surge um reavivamento? Um reavivamento surge quando uma ou mais pessoas se dispõem a se colocar nas mãos de Deus. E automaticamente, esse procedimento leva a um resultado. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, o verdadeiro reavivamento sempre produz total consagração da vida a Deus. Isso aí você encontra, se você fosse olhar em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20, se você fosse dar uma observada em Filipenses, capítulo 1, verso 21, uma série de textos. Abandono de todo pecado conhecido. Normalmente, a gente não leva em consideração isso aí na nossa vida. Um senhor, infelizmente, ele foi traído pela esposa. E ela foi embora. Depois de uma certa temporada, ela ligou para ele, confessando o arrependimento. E agora? O que se faz? Aceita? Perdoa?
Qual seria a sua opinião? Qual seria a sua sugestão? O que você acha que deveria fazer? Você aceitaria? Você perdoaria? Muito bem. Agora pensa em uma coisa. Ele resolveu perdoar. Aceitou. Só que ela diz assim: então, daqui 10 dias eu chego aí. Irmãos, deu para sentir? Esse é o clima? Isso é arrependimento? Daqui 10 dias voltar para casa? Assim nós tendemos a agir com Deus. É assim que nós procedemos. Ah, não, eu vou mudar de vida, eu vou mudar o meu procedimento, vou até fazer no bíblico, vou ler Espírito e Profecia, vou mudar meu estilo de vida. Mas, espera aí, no início de janeiro, dia 1º de janeiro eu começo com a vida. Isto é uma ideia mundana. O mundo que procede querendo mudar no dia 1º de janeiro. Nós temos que mudar agora. Eu conheci um caso de um senhor que ele sempre recebia apelos para se colocar nas mãos de Deus. E ele, como outros muitos, disse exatamente isso. Não, eu vou me colocar nas mãos de Deus. Porém, quero começar a minha vida no dia 1º de janeiro. Só que ele morreu no final de novembro. E agora? Como fica essa situação? Esse é o quadro. O abandono de todo pecado conhecido tem que ser agora. Esse deve ser o nosso procedimento. Estudo diário da Bíblia Sagrada foi o que nós consideramos e fizemos menção ao falarmos sobre os 3 pés do tamborete, que segura contra a queda ou a perda do primeiro amor. Uma vida de constante oração. Isso aqui é importantíssimo. No livro Caminho a Cristo, diz que a oração é a respiração da alma. Agora, como que podemos estar vivo respirando tão pouco? Quantas vezes eu oro de manhã quando levanto, oro antes das refeições. Aí se você for fazer uma média, daí umas 5, 6, 7 vezes por dia, eu estourando, e olhe lá. Se você respirar tantas vezes quanto ora, você já morreu e esqueceu de cair. Infelizmente, estamos longe da realidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. É porque parece não, podemos dizer com certeza, é porque ele conhecia a mesma mensagem que Deus deu para a irmã Ellen White. A oração é a respiração da alma. E você precisa orar sem cessar. Senão, vai morrer. E olhe lá se alguns já não morreram. Eu entendi uma coisa. Para eu viver um dia de sábado em perfeita comunhão com Deus, eu preciso viver a semana toda com Deus. Para eu me desligar dos problemas do mundo no sábado, eu tenho que viver com Deus durante a semana para resolver os problemas. Agora, uma vida de perfeita união entre os crentes é indispensável. Infelizmente, essa é uma situação dolorosa, é difícil também. Mas nós temos que entender que precisamos. Os discípulos só receberam o Espírito Santo quando estiveram unidos. Uma vida de testemunho cristão eficaz. Nós precisamos testemunhar, vivendo e partilhando. Isso significa dizer, aqui podemos e devemos nos apegar para dizer que nós temos que ser um destaque. Precisamos de ser reconhecido, conforme estivemos falando no início. Razões para buscar um reavivamento. 3 pontos aqui são importantes para nós. Primeiro, você vai entender que você deve buscar um reavivamento para a sua própria salvação.
Segundo, para enfrentar os últimos acontecimentos. Terceiro, você deve buscar um reavivamento para você ser um instrumento nas mãos de Deus para a proclamação da mensagem, para que outros sejam abençoados através da sua pessoa, da sua mensagem, do seu testemunho. Muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade sem que seja purificado o coração. Uma esperança meramente suposta demonstrar-se-á a nossa ruína, distante da realidade. Apenas teoria. Serviço Cristão, página 35. Vossos motivos são impuros. Impuro é o vosso coração. Paz, eis a vossa necessidade. O perdão, a paz e o amor celeste em nossa alma. Caminho a Cristo, página 49. Esses são os pontos que mostram a necessidade de buscarmos o reavamento para a nossa salvação. Agora, você vai observar a importância de buscarmos o reavamento com o propósito de enfrentarmos os últimos acontecimentos. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Grande Conflito, página 626. A necessidade de uma comunhão incrível. Precisamos ver, precisamos sentir. Temos que suportar a canseira, a demora e a fome. Também, pregador tem uma hora dessa, esquecendo que isso aqui é um ensaio muito confortável. Aqui ainda estamos em um estado agradável. Imagine uma situação dessa se você estivesse fugindo em um clima de uma temperatura baixa, em um tempo de chuva, em uma situação desagradável e com fome também. Agora é a hora do ensaio. Agora é a hora do preparo. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiadamente indolentes para obter. Grande Conflito, página 628. Essa palavra dói o coração da gente. Aqui diz, muitos são indolentes para adquirir essa experiência, essa comunhão com Deus. Essa palavra indolente. Em outras, vamos usar um sinônimo, infelizmente, mais doloroso ainda. São preguiçosos para adquirir essa experiência. Não, eu sei que eu tenho que estudar, mas eu vou deixar para depois. E nós vamos prorrogando, nós vamos adiando e deixamos o trabalho incompleto. Agora, para concluir a pregação do Evangelho. Eis, esta é uma grande razão pela qual devemos buscar o reavamento. Quando tiver sido varrido da igreja o opróbio da preguiça e negligência, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade resplandecerá em raios claros e fortes, como no tempo dos apóstolos.
e muitas almas se volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Serviço Cristão, página 43. Meus queridos, aqui eu fico triste quando leio estas palavras. Quando tiver sido varrido da igreja o opróbrio da preguiça e negligência, a vergonha da preguiça e negligência. Quando isso acontecer, Deus se dispõe a derramar o Espírito Santo. Está dependendo de quê? Está dependendo de quê? O que você espera? Deus já colocou a parte dele. Agora o que está faltando? A minha parte. Eu tenho que abraçar esta oportunidade. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Que bonito! A luz da verdade resplandecerá em raios claros e fortes, como no tempo dos apóstolos. Que bonito esse texto. Deus quer dar. Está dependendo de mim. Está dependendo de você. Só que eu quero aproveitar a oportunidade agora. E você deve também abraçar essa oportunidade agora. Os resultados de um verdadeiro reavivamento. Aqui nos diz a descrição da Bíblia Sagrada. A nossa vida será purificada. Receberemos o poder para testemunhar. Os outros verão a Cristo em nós. A descrição do espírito de profecia nos diz assim: fiquei profundamente impressionada com as cenas que passaram perante mim nas visões da noite. Parecia estar se ocorrendo um grande movimento, uma obra de reavivamento. Em muitos lugares, o nosso povo acorria de seus postos, atendendo o chamado de Deus. Grande Conflito, página 617. Muito bem. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que o que assinalou o seu início. Isto aqui é muito forte para nós. É muito grande essa promessa. Aqui está nos mostrando que Deus não vai nos dar menos do que deu aos discípulos. Não será menor. É de igual para maior. E o mesmo tamanho já seria o suficiente para a gente. Pedro disse para o coxo: levanta-te e anda, em nome de Jesus. Pedro e João preso, as portas se abriram. Paulo preso, as portas se abriram. Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não teve poder. Daniel na cova dos leões. Eu não sei o que vai acontecer com você. Eu sei de uma coisa, que nós devemos estar preparados para nos colocar nas mãos de Deus incondicional. E de qualquer forma, Ele se dispõe a fazer por nós. A promessa não vai ser negada, ela já foi feita. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer-se da santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes, e toda a extensão da terra será dada a advertência. Grande Conflito, página 617. Meus queridos, Deus tem o melhor para nós. Nós temos que entender que no estado que nós nos encontramos, a situação é dolorosa. Mas nós podemos aproveitar essa oportunidade. Nós podemos aproveitar esse momento.
E essa é uma boa ocasião. Precisamos entender. Não vamos nos desesperar com a situação, mas vamos reverter o quadro. Vamos aproveitar da advertência. Vamos tomar a Deus nessa promessa. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser instrumento em tuas santas mãos. Eu preciso de Ti. Ó Pai, transforma a minha vida. E agora, como instrumento nas mãos de Deus, brilhando para a salvação do mundo, quando a sua vida vai ser uma constante pregação. E Deus vai derramar o poder dele sobre as pessoas que são diferentes. Que Deus conceda a você a bênção de tomar como propósito agora ser diferente, em nome de Jesus Cristo. Amém.